vamos lá. É o nosso momento na sala de entrevistas, agradecendo a todos, De Luca, o Alberto, o Simão, o Sandro, a Haroldo, a Ana. Claro que não vai dar para responder tanta pergunta que a gente recebeu aqui. A gente vai começar pelo Simão, porque ele ainda não falou hoje, ele vai falar só amanhã. E aí tem uma pergunta boa aqui, Simão. Olha só, porque, veja bem, o trabalho da Rádio Fraternidade é interessante, porque ela não fala só para espíritas. Ela fala chega a mensagem que vocês não imaginam, de todos os estilos. E chegou para a gente, Simão, uma pergunta assim, olha, então, a homossexualidade tem a aprovação do céu como algo natural? Não é um desvio de conduta? Essa pergunta chegou para nós e a pessoa não quis se identificar. E aí, Simão responde para nós. Boa noite. Primeiramente, a alegria de estar aqui de volta nesse segundo céu, que é muito agradável, né? Rever amigos, rever pessoas, conhecer pessoas e fazendo coro ao que o Rossandro disse aqui com relação ao trabalho da Rádio Fraternidade. Parabéns pelo que vocês fazem, pela dedicação que vocês têm. Eu sei que vocês já se ramificaram, né? Não é só a sede, já tem filiais pelo Brasil inteiro e todas elas voluntárias. Então, muito bom, muito agradável. Nós temos pessoas como vocês que fazem esse trabalho. Com relação à pergunta, é simples responder. É natural, é normal. E não depende de aprovação de céu ou de terra. É da natureza. Nós temos que transcender a homossexualidade e trabalharmos com a homoafetividade, com a heteroafetividade, ou seja, trabalhar com a afetividade. Homossexualidade, heterossexualidade, elas são manifestações de uma energia que é a sexualidade, uma energia criadora, uma energia latente que todos nós possuímos. Tanto a possuímos que na questão de número 200 do Livro dos Espíritos, se pergunta se os espíritos têm sexo. E os espíritos respondem, não, da forma que imaginais. Porque a ideia é que o sexo não se circunscreve a um ajustamento anatômico. A ideia da pergunta se refere à sexualidade. E isso todos nós possuímos. Na questão seguinte, ou melhor, na questão 202, pergunta-se se para o espírito faz diferença nascer em um corpo de homem ou em um corpo de mulher. E os espíritos respondem que tanto faz, desde que eles possam exercer as suas condições encarnatórias de provas ou missionárias. Então é natural. Nós é que fazemos uma associação, que eu diria, salvo engano, mas diria indevida, de associar homossexualidade com promiscuidade, associar com um comportamento desregrado da sexualidade. E nesse caso não existe homossexualidade, não existe heterossexualidade. Existe um desvio no uso de uma energia criadora. E essa energia manifestada no corpo, ela é revestida do afeto. E o afeto é de pessoa para pessoa, é de gente para gente, é de espírito para espírito. Acertadamente, o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de uma DPF, ele entendeu, e os votos foram todos para a homoafetividade. E inaugurou esse termo nas raias do judiciário, tirando a ideia da sexualidade, e tentando mostrar que são duas pessoas, são dois seres, independentemente de qual fachada anatômica estão utilizando. E o afeto foi o ponto, foi a amálgama,
para que pudesse unir as pessoas. Se nós olharmos a questão 695 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre o casamento, a pergunta é assaz interessante, porque pergunta-se: o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? Não se perguntou a união permanente entre homem e mulher, a união permanente entre dois seres. Porque ali pensou-se casamento não como a instituição, mas como derivado do sentimento. Quando se assim trabalhou, foi no século XIX. E só agora, há alguns anos, é que trabalhou-se nas veias do judiciário o mesmo assunto. E trabalhou a mesma ideia, que já foi numa pergunta estabelecida. Se nós olharmos uma resposta dada por Chico Xavier no Pinga Fogo, ele vai dizer a mesma coisa. E naquela época, no início dos anos 70, ele já falava, e lá está escrito no livro Pinga Fogo e nas gravações, está dito, homoafetividade. Já no início dos anos 70. Então, não é algo novo, mas é uma nova visão sobre algo natural. Não é uma permissão dos céus. Os céus não nos permite nem nos proíbe. É uma questão de sentimento, de afetuosidade. Do homossexualismo, que assim era chamado, perpassou-se para a homossexualidade e agora se fala da homoafetividade. E aí estamos falando de corações que se amam, de seres que se amam. E o comportamento, ele não é da ele não é da heterossexualidade. O comportamento é da índole, o comportamento é da pessoa. Pode-se ter comportamentos desvairados na heterossexualidade, na homossexualidade. Pode-se ter o respeito, o amor, no exercício sexual da heterossexualidade, na homossexualidade. Então nós precisamos agora dissociar o comportamento do exercício do afeto, que pode ou não caminhar para as carícias, caminhar para o exercício, para o ato, para o exercício da sexualidade. E não é um assunto mais que tem volta, é algo que só vai caminhar para frente, não de aceitabilidade no sentido de tolerância, mas de convivência com naturalidade, pois isso é da natureza. O afeto, o amor é da natureza. Quando vinha há um tempo para Uberlândia, eu e minha esposa, vínhamos para aqui a convite do Centro Espírita Jorge de Humildade para fazer uma palestra. E quando me ligaram, me pediram para falar sobre a homossexualidade. Pediram-me porque diziam que havia muita discriminação. Então eu respondi ao André, disse: olha, o tema que vocês me propõem é discriminatório. Por que vocês não me chamaram para falar do tema heterossexualidade? Só o tema homossexualidade já é discriminatório. Então daremos o tema à palestra de sexualidade, porque é isso que nós temos que conversar, sobre a sexualidade. A heterossexualidade faz parte da sexualidade, do exercício da sexualidade. E assim conversamos. E vindo para cá, aqui o pessoal que conhece, de Patrocínio para cá, cruzando ali a ponte do rio Araguari, minha esposa disse o seguinte: Pedro, tem aqui atrás conosco no carro 2 espíritos ou 3 espíritos? Cabe 5, então 3 provavelmente atrás, no banco de trás. 3 espíritos ou 2 espíritos, e estão indo para acompanhar a palestra. E antes disso, eu ia dirigindo e pensando, se a homossexualidade seria isso que a pergunta trouxe,
algo de permissão? Se a homossexualidade era um desvio de conduta? Ou se era um assunto que ainda nós não tínhamos os conhecimentos necessários para desdobrá-lo? E se não era algo que só o tempo fixaria o entendimento? E isso eu pensava, eu não verbalizei. E aí minha esposa disse o seguinte: os 2 espíritos, ou 3 que estão aqui atrás, estão indo para a palestra, e estão dizendo para te falar que de fato é só o tempo que vai dar o indicativo sobre a claridade e clareza desse assunto. Que por hora nós nos limitamos a analisar a homossexualidade com olhos de heterossexualidade. Mas é um assunto que o tempo desdobrará. É um caminho sem retorno. Foi isso que ela me respondeu. Não passou pelo crivo do controle universal da comunicação dos espíritos. Mas como eu não havia verbalizado nada, e conheço bem, acho que conheço bem minha esposa, eu dei crédito a isso, porque me responderam uma pergunta que sequer eu havia verbalizado. E aqui, chegando para a palestra, respeitando os direitos autorais desses espíritos, eu disse isso na palestra, que de fato é o tempo. E aqui vou voltar a dizer que ainda nós não temos conceitos claros para trabalhar e explicar, mas que por hora, se entendermos que seres se amam e têm afetos, já é suficiente para entendermos que a homoafetividade e a heteroafetividade estão no mesmo plano e ocupam pesos idênticos na balança do equilíbrio do amor. Bom, obrigado, Simão. Nós vamos fazer assim, um fala de cá, outro de cá, e aí a gente vai levando. Bom, Rossandro, nós recebemos uma pergunta. Isso que chegou aqui para a gente recebe muito na Rádio Fraternidade. Tanto é que a gente acabou criando dentro da equipe um atendimento fraterno para poder dar um acolhimento. Porque vejam só, a pessoa não se identificou e pergunta: como ultrapassar 16 anos seguidos de desemprego com uma depressão, sem oportunidades de emprego e numa família disfuncional? Aos 41 anos, não vejo luz no fim do túnel. Como fazer? É o velho deserto emocional. No Brasil, hoje em dia, milhões de pessoas estão com dificuldades, né? Acontece que quando as coisas deixam de funcionar como a gente, quando a zona de conforto foge e eu não tenho renda e ao mesmo tempo eu me deprimo, dizer que é uma família disfuncional é porque geralmente, há 20 anos que eu atendo, eu acho que o Alberto também que te atende, muito caso, a gente sabe que com o tempo a família desiste do depressivo, porque ela tenta incentivar, tenta dizer: levanta, sai daí, pensa que é uma coisa simples, pensa que é uma desistência por vontade, que a pessoa realmente ela não está lutando, não entende como de fato um traço de fato que pode estar sendo uma doença de fato endogenética, ou seja, que há uma alteração de fato que precisa ser medicada e um tratamento precisa ser levado a termo, fazendo com que a pessoa vá entrando num evento que um reforça o outro, ou seja, a depressão gera um sentimento de menos-valia, de desimportância, de abandono, o desemprego gera um sentimento de impotência, um vai reforçando o outro, e a tendência do indivíduo quando a gente vê esse discurso, uma família disfuncional, às vezes por que ninguém me salva? Por que da minha casa não vem recurso? Muitas vezes a família tentou fazer o que podia, mas acontece que existe um fato muito importante no relacionamento que a gente estabelece com Deus, que é a iniciativa pessoal para a mudança do patamar no qual nós nos encontramos. Existem muitas passagens do Evangelho em que Jesus passa junto de pessoas que têm dificuldades, e é sempre muito interessante a gente se perguntar por que ele não saiu curando todo mundo que estava no caminho. Por que alguns conseguiam e outros não? E a gente vai perceber que tem um traço comum na personalidade dos curados, né? Que é justamente a tendência do indivíduo de criar um movimento de saída.
de não ficar na lamentação do quadro no qual se encontra. Não estou dizendo que esse é o caso de quem fez a pergunta, obviamente, respeitando a dor e a angústia que está passando, mas é porque a gente observa, por exemplo, no caso do cego, né, Haroldo, que está lá com aquela capa que Roma era tão organizada como sociedade que as pessoas que pediam esmola tinham que receber uma autorização do império. Então aquele homem tinha uma capa, que era uma autorização do império, que dizia o seguinte: este homem é um pobre, ele tem e ele deve pedir esmola. Imagina que nem todo mundo tinha essa autorização. Certamente que quando Jesus passa e ele grita, e a primeira coisa que acontece é que mandam ele calar. Então há uma tendência das pessoas, quando se procura ajuda, não, peraí, não é assim. Mas ele faz uma coisa fundamental em quem quer de fato se soerguer. Ele insiste, apesar de todos que tentam fazê-lo calar. Ele dá um grito mais alto. Eu acredito que Jesus ouviu primeiro, mas ele esperou um movimento mais intenso dele, como Zaqueu que subiu nesse cômaro, como aquela mulher que tocou e parou de sangrar. Ou seja, tem que ter uma iniciativa minha de dizer: eu agora cansei de ficar no discurso da vítima, eu agora cansei de me identificar com minha doença temporária, eu agora cansei de ser visto como um depressivo, como um incapaz, como um desempregado, como uma pessoa estúpida, como alguém que não tem um curso, como alguém que tem um câncer, aí vai. Eu me cansei do rótulo e agora eu quero mudar. E essa iniciativa pessoal nós não podemos dar a ninguém, nem mesmo a Deus. Ela é nossa. Enquanto nós não reverberarmos isso, a cura ou a mudança do patamar não vem. Quando aquele homem insiste e grita, e certamente Jesus ouviu a primeira vez, né? Aí ele diz: chamem aquele homem. Aí vão lá e vão chamar, e ele solta a capa. Olha, você imagina que se ele soltou a capa, tinha um monte de gente atrás que pegou essa capa. Ele não podia mais ficar com ela. Bem ou mal, era essa capa que permitia ele pedir esmola e que permitia ele ficar ganhando a subsistência. Ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, os recursos que eram apenas meus, ou desse poder temporal, desse império que agora me dá uma autorização de pedir esmola, eu abro mão disso. E de fato agora eu me entrego. E é interessante porque depois diz assim: e o homem passou a seguir Jesus. Porque não adianta pedir apenas a cura. É preciso não somente curar a dor do momento, mas desenvolver a profilaxia de contato com o Evangelho para não adoecer no futuro. Muitas pessoas buscam curas espirituais, curas de todas as ordens, as músicas de cura emocionam as pessoas: cura-se onde dói, cura-se bem aqui. Todo mundo quer a cura. Nunca ninguém se pergunta qual o objetivo desta doença. O que é que ela me trouxe? Esse deserto foi para mim dizer o quê? Porque se Deus é amor, e eu acredito nisso, todos nós acreditamos, não existe nenhum gesto dele que não tenha um caráter amoroso. Mas enquanto eu não entendo isso, apreendo esse chamado, e eu resolvo fazer o processo de mudança, eu vou ficar família disfuncional, eu vou ficar depressão, o desemprego, o governo. Aí você entra na lista de Donald Trump, e aí por aí vai o Estado Islâmico, e cada um vai usar aquilo que a gente considera como não funcional para nos eximir da responsabilidade pessoal. Emmanuel tem uma mensagem belíssima em que ele vai fazer uma análise de uma passagem do Evangelho e diz o seguinte: é que aquela que tendes, né, Haroldo? Você até já fez um podcast sobre isso, maravilhoso. Que tendes? E aí ele vai dizer o seguinte: Jesus multiplicou os pães e peixes, mas ele esperou que a gente tivesse uma iniciativa. E ele até diz assim no final: está bem claro que basta migalhas de nosso esforço para que Deus faça o milagre do resto. E esse milagre é quando eu paro de encontrar culpados, quando eu paro de me culpar, quando eu paro de me identificar com a doença, com o desemprego e penso: eu preciso pedir ajuda a Deus e seguir e jogar a capa da zona de conforto para trás. Porque tem muita gente que permanece doente e não sabe disso, muitas vezes é inconsciente. E mais uma vez eu quero dizer, eu não estou me referindo à pessoa que fez a pergunta, mas aproveitando o questionamento dela para falar para muitos que assim se sentem, é que muitos de nós permanecem doentes porque tem um lucro com o estado patológico. E quando Freud desenvolveu a teoria psicanalítica, ele descobriu isso, chama-se ganho secundário da doença. É o seguinte: você vai se arrumar para sair com sua esposa, e aí você chama seu filho para dizer que vai deixar com a avó, ou vai na casa da tia ouvir uma babá. A criança não quer ficar longe dos pais. O que é que acontece com a criança quando você está tudo arrumadinho para sair?
Vomita. Tem febre. Aí você fica, o que acontece com a febre? Passa. O que ela descobriu? Que a doença dá um resultado. Se você reforçar na criança, ela vai criar um esquema de chantagens para sempre adoecer, e quando ela virar adulta, ela vai imaginar o seguinte: eu não sou digna do olhar de ninguém, eu não desenvolvi em mim recursos emocionais para ser uma pessoa interessante, então eu tenho que chamar a atenção de algum modo, nem que seja de forma negativa, com um estado de doença. Quando você realmente abre mão dessa capa, dessa zona de conforto, você se lança sem medo para os braços do Senhor. É uma condição de fé. Eu me lembro muito, eu gosto muito de citar essa poesia que meu avô muito recitava para mim, de Khalil Gibran, poeta libanês, que diz que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça. Fica no escuro. Todos os que foram curados deram esse salto. Todos os que não foram permaneceram ou permanecem no escuro. E ninguém decide por nós. Ninguém diz que momento é esse. A cada um de nós vai ser dada a escolha de definir, decidir em que momento finalmente eu paro de reclamar das circunstâncias, das pessoas, da família, do governo, do lugar onde eu nasci. Eu paro de me identificar com a doença que momentaneamente está em mim e finalmente me lanço aos braços do Pai. Alberto, o André lá de São Paulo mandou a pergunta pela FEB TV. Alberto, vivemos, como você mesmo alertou, o momento do erotismo. Como combater em nós esta onda de sexualidade sufocante? A questão da sexualidade enquanto expressão de erotização da vida e do cotidiano, ela está quando eu coloco numa perspectiva disfuncional, anômala. Porque, na verdade, se a sexualidade é uma energia criativa, e se ela brota da alma, nós poderíamos, a rigor, no lato senso da palavra, dizer tudo que a gente faz envolve energia sexual. Muito embora não envolva cópula. Então, nós não podemos desconectar a perspectiva criativa que a energia sexual traz como própria natureza, como própria função da vida. Nesse sentido, e a pergunta que ele faz é exatamente nos implicando, eu quero dizer que nós estamos mobilizando essa energia sexual todos os dias, independente de estar transando ou não. Seja no transe mediúnico, energia sexual, seja no toque de abraço a um amigo, seja no cuidado com o filho, seja quando você está compondo uma obra, qual nós vimos aqui, uma obra de arte composta em grupo, resultado, vamos usar na força de expressão, como um grande êxtase sexual, no sentido da energia criativa, dos poemas, da musicalização, da harmonia, das vozes, até o Milton Nascimento se fez presente aqui. Então, em tudo, a energia sexual permeia e em nós mesmos, ela comparece nos mínimos atos, nos mínimos gestos. Quando ela nos afogueia, quando ela nos atormenta, ela está disfuncional e está precisando ser realocada, seja na horizontalidade, numa relação de parceria na conjugalidade, seja, como propõe Roberta Saggioli, nas relações grupais. Quando você está evangelizando crianças, jovens, ou dirigindo um grupo de estudo sistematizado, você está mobilizando a sua energia sexual. O olhar, o acolhimento, o aconchego, a forma como você chega, como que você se aproxima, como que você diz não, ela está embutindo a sua sexualidade nesse sentido mais lato do termo. Baratear o uso dessa energia, que talvez é que gere em nós mesmos um incômodo. Aquilo que a sociedade faz de uma forma selvagem, de uma forma vulgar, barata, aonde ela comercializa a sexualidade e ela nos usa
e nos usa o quê? A nossa energia sexual, a nossa compreensão de sexo que está comprometida, vai enganchado, e por isso vem o marketing, e por isso vem uma sexualização pobre, empobrecedora, e por isso surge, portanto, uma distorção da sexualidade na vida, porque ela nos implica. E aquilo que está fora está dentro, ou seja, aquilo que a sociedade vende é porque nós compramos. Então, há em nós, sim, uma inadequação, muitas vezes, na utilização da energia sexual. Quando eu vi o Rossando falando acerca do giro em torno de um eixo, no qual você olha, volta para o seu eixo, volta para o seu eixo. Nós todos os dias estamos sendo chamados a fazermos o uso da nossa energia sexual, seja no nível, quando convidados a um processo de cópula, a união física propriamente dita, seja através dos processos criativos, porque uma criação deformante, ela leva uma energia sexual deformada. Então, quando nós nos sentimos com uma sexualidade que não está bem ecológica intrapessoalmente, eu preciso avaliar como é que está a parceria com a amorosidade, para que ela possa fluir, seja na horizontalidade, seja na verticalidade com o divino. A sexualidade mística, propostas em alguns segmentos religiosos ou seitistas, fazem menção exatamente a esse êxtase colocado para o divino, buscado por estratégias, por caminhos que envolvem meditação, que envolve práticas posturais. É uma outra forma de trabalhar a energia sexual. Eu penso que no nosso cotidiano, trazendo para nós, como o perguntador fez, nós precisamos avaliar como é que está o trânsito da nossa energia no trato dentro de casa, na relação com o nosso corpo. Porque o ato, por exemplo, de comer um alimento e devorá-lo é um ato também que embute uma energia sexual deslocada. Eu não transo, não traio, mas me traio quando como demais. O abuso para as drogas, muitas vezes, vem exatamente nesse fosso no qual eu não consigo ocupar com a minha energia sexual, mantendo a minha ecologia de funcionamento social, e aí eu entro com a droga numa tentativa de anestesiar, numa tentativa de fazer um transe motivado por substâncias. Então, a nossa sexualidade, ela não está apenas na postura e na compostura física, vestuário, com que nós comparecemos no cotidiano. E não está no sexo propriamente dito. Ela está em tudo que se faz. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, que é uma mulher que está cruzando a linha de chegada, está na rampa de lançamento, como nós costumamos dizer. Ela tem 90 anos, vai fazer 91. E aí eu olho para ela e fico olhando como aquela mulher, ela tem uma sexualidade vibrante. O meu pai já desencarnou há muito tempo. A sexualidade física já foi há muito tempo, mas é uma alma de uma vitalidade, de um processo criativo, de uma fala regeneradora, de um silêncio de acolhimento que sobra. E quando eu olho para ela, eu percebo que na sua história atual reencarnatória, a sexualidade, ela gerou 8 filhos. Ela era uma mulher boa de cama. Mas ela é uma mulher que sobra com a sua sexualidade, porque, nada obstante tivesse só um parceiro e tivesse 8 filhos, ela sabe colocar a sua energia criativa no cotidiano, porque esse é o desafio. Porque a gente pensa que uma pessoa está bem sexualmente, se ela transa bem, qual é a periodicidade, qual é a frequência. Às vezes a quantidade vem em detrimento da qualidade. Às vezes a performance do ato sexual, ela é abusiva até. Eu me lembro de um amigo que tinha, ele me disse, né? Eu tinha 8 relacionamentos por dia com 8 mulheres diferentes. Então ele se autodenominava, eu sou um cavalo. Eu acho que foi uma ofensa aos cavalos, mas ele usava essa metáfora. Era metáfora. Ele era dono de motel. Ele tinha, aí encontrou o espiritismo, caiu nessa de entrar no espiritismo. Então, ele teve essa conversa comigo quando ele saiu do passe, ele era um aplicador de passe, entrou no espiritismo, foi para o passe, e ele confidenciava comigo. Então ele dizia assim, Alberto,
Eu, depois que mudei de ramo, porque eu achei que esse ramo não condizia com a minha ética espírita, e aí eu mudei de ramo, quase que me desfiz dos meus negócios, abandonando o motel. Aí começou a trabalhar com dedetização. Para manter 18 filhos, ele tinha 18 filhos. Foi uma encrenca. E ele dizia, e eu casei com uma das mulheres que eu senti que amava, era uma prostituta. Dentre as mulheres que ele transava, tinha uma que ele tinha uma afeição, ele casou com essa. Aí ele me disse assim, pé de ouvido, ela tem uma dificuldade imensa por conta do passado dela na prostituição, de ter uma disponibilidade sexual. Então eu vivo um jejum considerável, mas eu tenho uma alma pacífica. Era curioso ver aquele homem que tinha 8 relações sexuais dia, agora casado com uma ex-prostituta, que mantinha um intervalo de comunhão sexual física propriamente dita bem expressivo, e que conseguia ser o aplicador de passe, que conduzia as pessoas. Ele era uma pessoa admirável. Ele reencontrou um novo modo de fazer fluir a sua sexualidade no cotidiano. Ele saiu daquele sexo compulsivo para exercer uma energia sexual criativa, porque agora guiada pela amorosidade. De posse disso, nós podemos fazer a nossa reflexão pessoal. Como é que está nosso erotismo? Como é que comparece a minha energia sexual no meu cotidiano? Em que ponto eu estou centrando a minha potência sexual? Hoje nós vivemos, para encerrar, o expositor, quando vai responder pergunta, quer logo fazer palestra. Hoje nós vivemos um mundo que expressa muito bem isso, né? O poder de um homem. Nós observamos o Trump hoje e ficamos assustados, porque aquele cidadão parece que ele saiu da casinha ou nunca esteve, eu não sei. Então, isso é o poder de uma sexualidade desequilibrante, uma sexualidade viril, predominante, patriarcal, um mundo onde a sexualidade feminil não compareceu ainda, a despeito de algumas mulheres ocuparem espaço de poder, mas elas ocupam usando a energia viril. Então, Trump é exatamente o máximo num planeta que estamos em transição, da excrescência daquilo que nós podemos dizer de uma energia sexual posta a serviço do poder absolutamente despótico. Então, trazendo para o nosso pequeno lugar, como é que está o exercício, a administração do nosso poder, valendo-nos da nossa energia sexual, já que a energia sexual ela é mais difícil de gerir do que gerir a energia intratômica. Bom, vamos lá, o Haroldo que vai responder a próxima pergunta que nos chegou. Ela não está identificada também, e a gente recebeu muitas perguntas não identificadas. Interessante, acho que o tema suscitou algumas perguntas e a pessoa às vezes não quis se identificar para ouvir a resposta dos nossos amigos. Vamos lá. Gratidão sobre esclarecer 2 ferramentas do silêncio e humildade com nossos credores. Mas ao mesmo tempo nos leva a uma solidão imensa. Como aguentar esse rojão quando a nossa necessidade de expor os sentimentos gritam em nosso coração? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele diz assim, que chega um momento, eu vou dizer com as minhas palavras, né? Chega um momento na jornada do espírito em que ele precisa aprender a ciência da elevação. A ciência da elevação. E é uma espécie de alpinismo espiritual. E uma das características da elevação espiritual é a solidão, que Emmanuel vai chamar de a solidão dos cimos, a solidão das alturas. Subir implica
deixar afetos na retaguarda. Primeiro, porque nós não subimos todo, por inteiro. Partes de nós sobe, partes de nós fica. E nos outros também. Então a gente experimenta um processo de comunhão com o outro que é fragmentado muitas vezes. Por exemplo, você quer dizer de um ideal e as pessoas mais caras não conseguem compreender esse ideal que você está abraçando. Você quer confidenciar uma emoção, um vislumbre, e para as pessoas mais próximas, aquelas que fazem parte da partilha do seu coração, elas sequer conseguem divisar o horizonte que você está divisando. E vice-versa. Elas também, por sua vez, estão vivendo processos específicos que não estão na sua pauta afetiva. E, portanto, elas terão vislumbres que você também não será capaz de entender. Os místicos espirituais vão se referir a isso de uma solidão povoada. Você está cercado de milhares de criaturas, mas se sente só. A questão aqui, quem sou eu para... Eu estou ainda dando os primeiros passos nisso, porque acredito que o processo de depuração espiritual, quando ele atinge um nível de intensidade, ele requer de nós uma ressignificação da solidão. E chegou às minhas mãos um livro de Teresa de Ávila, chamado O Castelo Interior. Ele está traduzido agora para o português. E a Teresa de Ávila vai falar de uma meta profunda que se chama a comunhão com Deus, a comunhão com o divino. Mas ela fala da comunhão com Deus não de uma perspectiva de que você sai para ir num lugar e encontrar-se com Deus que está em um lugar exterior. Não. Ela vai dizer que Deus está no aposento mais secreto da sua alma, o salão do reino, onde há um trono, e lá o rei, o soberano, no mais íntimo da sua intimidade, lá está ele. Mas que esse salão do reino, ele é circundado. Agora vamos pensar como se fosse uma coisa tridimensional. Então pensa numa cebola. Lá no centro da cebola está o salão do reino. Mas o salão do reino está cercado por diversas camadas e camadas, até chegar no mais exterior, que é a casca. E a nossa consciência, ela vai e volta, vai e volta. Ela vai para os aspectos mais externos e tenta penetrar nesses aspectos mais interiores. Então, eu tenho aprendido, através da experiência de Teresa de Ávila, que, primeiro, a solidão como nós a definimos é uma ilusão. Você nunca está só. Porque em última instância, Deus nunca está ausente de você. Agora, é um desafio perceber essa presença. Então, talvez quando você está sozinho mesmo, sozinho, não tem ninguém está conseguindo entender o que você está falando, ninguém está conseguindo compartilhar do seu ideal, ninguém está conseguindo acolher aquilo que você está vibrando, você experimenta uma solidão. Não seria então uma grande
de oportunidade de você experimentar, sentir essa onipresença. É um processo árduo, por isso que se chama ascensão, por isso que é subir. Árduo. A onipresença de Deus é de uma sutileza tão grande que ela parece ausência. Então a gente precisa muita prática, e Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte: entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. Por quê? Porque você desencarna sozinho, não tem jeito. Eu lembro que assim, eu não tenho nenhum medo de fazer cirurgia, nenhum, tenho pavor. Eu fui fazer uma cirurgia no joelho, e aí me fizeram ficar nu, colocaram uma camisola, e aí eu comecei a tremer. Uma sala sozinho. Você ia tremer todo. E não estava minimamente disposto a sentir a presença de Deus. Eu queria era uma pessoa mesmo. E entrou a anestesista. Ela chegou, olhou e falou: você está com medo? Eu falei: não. Você está enganado. Eu estou com pavor. E o acolhimento dela foi assim, protocolar, burocrático. Ela olhou para mim e falou assim: não tenha medo. Virou as costas e foi embora. Eu comecei a sentir um frio, e estava frio mesmo, estava muito frio, estava uns 38 graus. E fui levado para a sala. E na hora que eu cheguei, deitei, aí que eu tremia mesmo, a maca fazia... E aí chegou ela, e que esfriou mais ainda, ela era um gelo. Eu esperava dela, ao menos assim: não, você não vai ver nada. Alguma coisa assim, né? Vai passar, né? E ela já chegou, falou: ainda está tremendo, né? E eu olhava para... E aí chegou uma enfermeira. E ela, vendo que eu estava muito nervoso, muito tenso, ela resolveu me sedar antes de anestesiar. Então ela já preparou um soro. Eu falei: vai, agora eu não vou ver nada, né? Vai mandar eu contar até 5, eu não vou chegar no 3. Aí chegou a enfermeira, era uma senhora. Ela puxou o cobertor, assim, cobriu meus pés e falou assim: fique tranquilo, eu vou ficar aqui durante toda a cirurgia. Até eu Assim. Aí a outra conversou comigo: você não está nem prestando atenção. Falou: você vai contar até 5? Eu falei: não precisa. Para com isso, aplica logo. Vou contar 5. Não vou conseguir chegar nem no 3. E apaguei. E depois voltei e ela estava lá. Na hora que eu acordei, ela estava do lado. Aí sentiu frio. Está bem? Está conseguindo mexer o pé? Eu falei: ainda não. Não, mas daqui a pouco vai voltar, né? Mas isso, de lá para cá, eu tenho pensado muito sobre isso, até porque a vida tem insistido em me dar essa lição, então eu estou precisando muito dela, que é ressignificar a solidão. Ressignificar. Você nunca vai ficar sozinho. E quando a gente resolve encarar essa experiência, você começa aos poucos, porque é bem aos poucos mesmo, né? Não é nada assim extraordinário, não, é um passinho, 1 milímetro por vez.
a gente vai aprendendo que muitas das nossas inseguranças, muitos dos nossos desatinos, muitas das nossas compulsões, muitos dos nossos exageros são todos frutos do medo da solidão. E quando você faz esse mergulho, quando você olha para dentro e consegue ouvir esse baile divino, esse movimento grandiloquente no silêncio da sua alma, que é a presença de Deus em você, algo começa a mudar. E aí, nesse processo, a gente consegue entender o que Emmanuel, um espírito que já teve uma encarnação, experiência de ser cego, de ficar sozinho, de perder o amor, perder tudo, perder filho, perder esposa, tudo. Você consegue entender quando ele diz assim: em verdade, o prefácio do nosso lar, precisamos muito de espiritualismo e de espiritismo, mas muito mais ainda de espiritualidade. E hoje, eu acredito que espiritualidade se constrói na solidão. Mas entenda, passou o tempo para nós de isolar, de ir para locais, de não conviver. Não é isso. Não se trata disso. Não é disso que nós estamos falando. Até porque você pode não fazer a experiência da solidão e da espiritualidade, mesmo estando num local sozinho, fazendo voto de silêncio. E a Teresa vai dizer isso no livro dela. Porque ela escrevia para freiras carmelitas que tinham dificuldade em fazer o processo de espiritualidade dentro do convento. Então não é por aí. É em meio à rotina, em meio ao cotidiano, em meio ao tumulto, em meio ao acelerado da vida, diversas obrigações, encontrarmos esse espaço dentro de nós, que mesmo que ninguém esteja ao seu lado, ou esteja apenas de corpo presente, de alma ausente, porque a pessoa está ao seu lado fisicamente, mas a alma dela não vibra, não te acolhe, não te compreende, não divisa o seu horizonte. Isso também é solidão. Mesmo nessas circunstâncias, você sinta-se inundado de uma presença que é permanente, onipresente, dentro de você, que te aquece e que faz com que o medo fique nos seus patamares aceitáveis e normais. Porque um pouquinho de medo também não faz mal para ninguém. Obrigado, Haroldo. Bom, De Luca, uma pergunta que chegou para a gente aqui, a pessoa também não quis se identificar, mas questiona o seguinte, ou quer tirar essa dúvida, né? Vamos lá. Jesus disse: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Até que ponto isto não interfere na nossa dignidade, no autorrespeito, na nossa valorização, considerando, por exemplo, o adultério cometido repetidas vezes? Preciso fazer uma
consideração do que seja efetivamente o perdão. Como se tem dito, escrito, aliás, o Rossano tem uma obra belíssima sobre isso. Perdoar não significa concordar com o mal que nos fizeram. A pessoa que praticou um determinado ato, ela assume a responsabilidade pelo que cometeu. Mas a vítima não pode ficar carregando o peso, a ressonância daquele mal eternamente. Porque o perdão, em última análise, não é um ato que se concede ao outro, é uma liberdade que se dá a si mesmo. É liberar-se de um fardo, continuando o infrator com a responsabilidade pelo ato cometido. Nós nos lembramos aqui do Papa João Paulo II, que sofreu o atentado. O infrator foi preso. E ele foi ao presídio perdoar, num gesto de reconciliação. Mas não pediu às autoridades da época que libertassem o infrator. Então, quando nós falamos e quando Jesus fala do perdão incessante, quer me parecer que a proposta é de libertação para aquele que perdoa, porque aquele que foi perdoado não está isento perante a justiça divina de reparar o mal cometido. Então, é uma chance que nós damos a nós mesmos. E aqui eu me recordo de uma história contada pelo Dr. Bernie Siegel, um cirurgião, um oncologista, que, segundo ele, os médicos têm uma ligação direta com Deus. Depois vocês perguntem isso ao Alberto. E o Dr. Siegel iria fazer uma visita aos seus pacientes no hospital e convidou a Deus para acompanhar a visita. E Deus compareceu. Chegando no hospital, Deus disse ao médico: você me leve ao quarto do paciente mais grave. E o médico disse: olha, tem uma senhora portadora de câncer, está sofrendo muito porque o marido a traiu e fugiu com outra. E Deus disse: essa que eu quero ver. E foram ao quarto. O médico se apresentou primeiro e falou: hoje Deus veio visitar a senhora. Ela disse: ah, pois não, que ótimo. E Deus se aproximou do leito e disse para ela: aceite, perdoe, ame e deseje ser feliz. A mulher olhou para Deus e disse: oh, me parece muito bonito, mas o senhor encontrou meu marido por aí? O que é que nós podemos deduzir dessa história? Ela não estava em condições de ser curada, como o Rossandro apresentou na história. Não era uma pessoa curável. Por quê? Porque ela não estava preocupada em ser feliz. Ela estava preocupada em se vingar do marido, inconscientemente, para trazê-lo ao hospital e dizer a ele: olha o que você fez comigo. O meu câncer é a minha vingança. E o pior, que não é uma atitude inteligente. Porque é provável que, se assim permanecer, ela irá desencarnar prematuramente. E aí então, enfim, o seu marido ficará eternamente liberado.
Então, ela deveria, na proposta, na historinha contada pelo Dr. Sigel, perdoar não por conta do marido, mas perdoar por ela. Compreender, aceitar o limite dos outros, aceitar os nossos limites. Perdoar e desejar ser feliz, esquecendo-se do esposo, perdoando-se, porque o câncer era aquele grito, era o grito dela, aquele grito de alerta que ela não estava escutando. Quem disse que o câncer era uma doença ruim? Era o grito que Gonzaguinha soube tão bem expressar na sua canção Grito de Alerta. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, ao lado carente, dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Perdoe. Muito obrigado, De Luca. Muito bom. Ana, agora é para você. Tem uma perguntinha aqui. Olha só. O que dizer das pessoas que realizam cirurgias radicais em todo o corpo no intuito de modificar totalmente sua aparência, por não se aceitarem no sexo biológico? Foi uma pergunta que foi enviada sem identificação para nós. Mas tem certeza que é para mim, né? É. O Simão disse que ainda bem. Vou pegar um pouco de carona em algumas coisas que foram ditas. Acho que a tarefa maior que a gente precisa nesse processo todo de cura que a gente está falando sobre cura aqui, né? Na verdade, essas curas das emoções que a gente está buscando aqui é um processo chamado de concordância. Quando a gente não consegue concordar com quem a gente gente sempre vai buscar ser quem a gente não é, seja no plano físico, né? No sentido de mudar o corpo, mudar seja o que for, ou tentar mudar os outros com os quais eu convivo e assim por diante. Quando o De Luca estava falando do perdão, eu fiquei pensando, claro que o perdão é um processo de libertação que acontece comigo, porque se eu achar que eu tenho esse poder todo de perdoar alguém, eu já não estou mais no plano humano, né? Eu já estou superior ao outro. Já virei juiz, já saí do meu lugar de igualdade que preconiza, né, a existência humana. Nós somos todos irmãos iguais. Ninguém aqui é superior a ninguém. Essas diferenças de títulos que a gente tem não conferem nenhuma diferença entre nós. Nós estamos no mesmo planeta, mesma faixa moral, enfim. Temos aqui algumas variações, mas nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém. Então aqui ninguém tem poder de perdoar ninguém que é do lado de lá. O perdão é uma outra coisa, um processo de concordância com as coisas, no sentido de que as coisas são tal como são, e se está acontecendo isso na minha vida, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Não existe nada que aconteça na minha vida que eu não tenho nada a ver com aquilo. Tem aí algo meu, mesmo que eu não tenha muita clareza do que é. Mas então, o que pensar daqueles que fazem mudanças corporais para poder adequar esse corpo? É isso, né? É esse desejo interior, fazer mudança de sexo. Eu acho que a gente está engatinhando nesse assunto. Nós estamos ainda tentando compreender todas essas mudanças e novas maneiras de ver, de viver, de sentir. Então, eu não tenho nenhuma resposta pronta sobre isso. Mas eu ainda não me deparei com pessoas felizes
nessa modificação. Não quer dizer que não haja. Eu ainda não me deparei. Eu tenho a impressão que é uma tentativa de resolver um conflito que é de ordem psíquica, moral, por vias concretas, que é o que a gente pode de modo mais rápido, né? Eu conversava com a minha filha sobre medicamentos antidepressivos, quando meu filho mais novo desencarnou esse ano, que passou. Ela, então, havia ido ao médico, o médico tinha receitado e tal, e eu conversei com ela bastante sobre as consequências de um medicamento, como suicidar e tal, se era essa escolha mesmo, né? Que tal se a gente escolhesse algo do tipo tomar passes, um tratamento homeopático, aumentar as sessões de terapia semanal, e ela fazer uma viagem de autoconhecimento junto com isso, e de concordância dessa perda afetiva, enfim. E aí ela me respondeu assim: mãe, mas eu tenho pressa. Então, quando a gente tem pressa de resolver as questões da alma, as soluções, eu acho, que são violentas. Eu não quero dizer que eu sou contra os antidepressivos. Eu acho que antes da gente escolher algo tão radical, às vezes, como uma cirurgia de mudança de sexo, que tal se a gente escolhesse algumas outras alternativas que requerem um pouco mais de tempo para poder lidar com essas inquietações? Eu não creio que Deus se equivoca. Se você nasceu com esse corpo, tem alguma coisa que você tem que se haver com esse corpo desta maneira. Então, eu não tenho nenhuma resposta pronta, porque a gente ainda tem muita coisa para caminhar. Mas acho que é um tema para a gente poder pensar. Não tomar atitudes tão rápidas e tão radicais para resolver como se o nosso corpo fosse uma mera coisa, né? O nosso corpo é um templo sagrado e, como tal, requer um estado de contemplação também diante dele, né? Eu estava aqui ouvindo a resposta do Alberto sobre as questões sexuais, né? Sobre essa energia bonita, que é a energia criativa, que é a energia da vida, que nos faz sentir vivos. Eu fiquei pensando, nossa, a gente não consegue lidar com o não das coisas, né? A gente quer o sim o tempo todo, que é, os estados compulsivos eu não suportar o não, é tudo sim. Então, quando a gente está diante do desejo e eu não consigo ter liberdade diante do desejo, não tem a possibilidade do não, eu acho que a gente já se aprisionou. E aí o que é aparente liberdade, eu poder ter tantas relações sexuais quanto eu quero, eu acho que é um aprisionamento, né? Então, a gente precisa poder olhar para essas opções que a gente escolhe para resolver as nossas dores do coração. Tudo que diz respeito às dores da alma, também às alegrias, requer de nós esperar. Essa música linda que a gente escutou aqui. É preciso espera. A gente precisa de tempo para entender o que a nossa alma precisa. E aí, então, a gente evitar esforços para cuidar. Eu também entendo que as nossas dores, que advêm dessas adversidades, que a gente acha que não vai acontecer com a gente acha que sempre vai acontecer com o vizinho, muito longe, mas ela acontece muito perto de nós. Nós não temos força emocional antes das adversidades. Quando as adversidades vêm, a gente começa a se fortalecer no enfrentamento com ela. É no atrito com ela que essa força vem. Quando passa, a gente diz assim, nossa, nem pensei que eu tinha essa força toda. Não tinha mesmo. Ela nasceu no teu enfrentamento. Então, essa solução de mudar o corpo para ficar mais coerente com as minhas emoções é uma possibilidade, mas não é a única. Eu fico muito preocupada quando a gente só vê uma saída para as nossas questões. É preciso criatividade. A gente precisa de mais saídas para a solução. Eu aqui vou fazer uma diferença entre necessidade e estratégia, por exemplo. Diante das nossas necessidades, sejam elas físicas, morais, emocionais, existem inúmeras estratégias para resolver uma necessidade. Mas quando eu experimento uma estratégia só e ela dá certo, eu fico pensando que para aquela necessidade só serve aquela estratégia. Vou dar um exemplo simples. A necessidade da sede, por exemplo, né, de saciar a sede. Quando eu descubro que tomando um refrigerante a minha sede passou, toda vez que eu sinto sede, o que eu vou fazer? Eu uso a mesma estratégia, ou seja, eu bebo sempre refrigerante para
resolver o problema da sede. Mas não é só refrigerante que mata a sede. A água mata a sede, água de coco mata a sede, né? Tantas coisas, comer uma fruta pode matar a sua sede. Então, quando a gente está na vida e diante da necessidade, eu resolvo essa minha necessidade com a mesma estratégia sempre, eu passo a confundir necessidade com estratégia. E quando eu faço isso, eu perco a liberdade de arbitrar, de escolher, de decidir. Então é importante ver, se você encontrou uma solução para a sua necessidade, antes de pegar ela inteira, começa a verificar, existiriam outras estratégias para eu resolver essa minha necessidade? Né? Para a solidão é a mesma coisa, para o desespero é a mesma coisa, para o medo é a mesma coisa, e assim por diante. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Bom, gente, nós vamos caminhar para o final, até porque não dá tempo de uma outra rodada de perguntas, né? E não seria justo um pouco responder, o outro não responder. Mas a gente tem muitas perguntas aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar para o pessoal, grava pelo WhatsApp e manda para a gente veicula na Rádio Fraternidade. Aí até aumenta a nossa audiência, tá?